Bem-vindos de volta ao curso de Fenômenos de Transporte. Nessa primeira aula, a gente vai continuar a parte de mecânica dos fluidos. Na última aula presencial, a gente viu parte de estática e manometria, o início da parte de estática. Lembrando que depois dessa parte estática a gente entra na parte do escoamento, mas precisa dessa introdução. Por quê, Qual que é o objetivo e motivação, então, dando uma revisada no que a gente viu até então. Então, a gente vai revisar o conceito de pressão no fluido e modelar como essa pressão ocorre no fluido estático, aplicar esse conceito depois em manometria. Então esse é um assunto fundamental, já que esses manômetros utilizam fluidos estáticos para medir a diferença de pressão entre dois pontos, ou num ponto específico, e dessa forma fornecer uma forma indireta de medição de vazão e velocidade para o escoamento. Então, revisando aqui, conceito de pressão manométrica e vacuométrica, atmosférica e absoluta. Pressão manométrica é quando a gente tem uma pressão adicional acima da pressão atmosférica local. A manométrica e a vacuométrica são pressões relativas. A manométrica é positiva, já a vacuométrica quando está abaixo da referência de atmosférica local. Então a gente tem como definição, olhando para a pressão absoluta, que é sempre a total em relação ao vácuo absoluto, o valor sempre positivo. No caso da pressão manométrica, a pressão absoluta vai ser atmosférica somada da manométrica. Já a vacuométrica, a absoluta vai ser dada pela atmosférica local, descontada da vacuométrica. Então isso a gente chegou a revisar na última aula presencial, só repassando aqui. Então, essa pressão relativa, muitas vezes ela é utilizada em medidores do tipo diferencial. Diferencial porque não vai fornecer o valor absoluto, sim a diferença entre dois pontos no fluido ou entre a pressão local do fluido, a pressão no fluido, em referência a uma atmosférica local. Então o que a gente fez na última aula presencial? A gente desenvolveu então, a gente viu como a pressão se comporta em um ponto no fluido estático e como que a variação dessa pressão com a profundidade. Se quiserem ver mais detalhes, lembrando que tem nas notas de aulas que eu coloquei lá no Tidia, tá todo o desenvolvimento que a gente fez em aula. Mas revisando os principais pontos, a pressão em um ponto do fluido então. A pressão, a gente viu que é uma grandeza escalar, ou seja, para aquele ponto ela não vai depender da direção da aplicação da força, é uma propriedade pontual. A gente deduziu também a equação geral da hidrostática, que ela diz que a variação da pressão em função da variação de elevação, que é a nossa coordenada vertical z, ela é igual a menos produto massa específica vezes gravidade, ρg. Então o negativo indica que que tem um aumento da pressão com a diminuição do z, diminuição da elevação. O que a gente define é que o z ele aumenta no sentido para cima. Então, para saber o comportamento da pressão em função dessa elevação vertical, a gente tem que integrar essa equação entre dois pontos, dois níveis de elevação, só que primeiro tem que definir como que o ρ se comporta, qual é a equação de estado que define o ρ. Então, para fluidos incompressíveis, que são o principal objetivo aqui da manometria, o ρ vai ser constante. Então, massa específica constante, definição de fluido incompressível. A integração, então, conforme a convenção que a gente utilizou, então, eixo Z vertical, ponto 1 tem uma altura Z1 em relação à referência, que é o nível 0 do Z, ponto 2 tem uma elevação Z2 em relação à referência 0. Então, no ponto 1, pressão 1, ponto 2, P2. Então, a gente vai ter que integrar entre esses dois pontos a equação acima. Como o fluido é incompressível, o termo ρg constante sai para fora da integração. Então, eu tenho integral do lado esquerdo, de P1 até P2 dp, igual a menos ρg, integral de Z1 até Z2 em dz. Resolvendo, a gente tem P2 menos P1 igual menos ρg, Z2 menos Z1. Essa diferença aqui, Z2 menos Z1, a gente pode definir como um H de elevação. Então a equação fica reescrita na forma de H. Se a gente rearranjar e isolar P1,
A pressão, então, no ponto mais fundo vai ser a pressão daquele nível superior, mais o peso de fluido correspondente àquela coluna de fluido estático que está ali em cima. Então, H definido como essa elevação, diferença entre os dois pontos na direção vertical. Então, isso a gente viu lá na última aula. Outro conceito importante é o conceito de altura manométrica. A pressão, a definição, né, da pressão é força por área. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando no SI, unidades Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. No entanto, os manômetros de tubo em U, que a gente vai ver à frente, eles trabalham com escalas de altura e não com escalas de pressão dada por força por área. Então, a gente tem que converter essa pressão numa forma de altura. A altura manométrica é dada pela relação entre... Ela é dada, né, definida como a pressão dividido pelo peso específico do fluido. Então, a altura manométrica nada mais é do que a representação da pressão em dimensões de comprimento. Então, pela equação da hidrostática, a gente chegou nessa expressão. Então, a diferença de pressão entre os dois pontos é igual a ρgH. Se eu passar o ρg dividindo, eu isolo o H, então eu tenho uma altura equivalente à diferença de pressão por unidade de peso específico do fluido. Então, esse fluido que pode ser definido conforme o instrumento que está sendo utilizado na medição ou conforme a conveniência. Então, por exemplo, se utilizado água no manômetro, a gente pode trabalhar com o método de coluna d'água, que é o MCA, então utilizando aqui a massa específica da água. Também muito utilizado o mercúrio, porque ele tem uma densidade bem alta, então uma grande diferença de pressão gera uma pequena coluna, facilitando a medição. Então, uma unidade bem utilizada, milímetros de mercúrio, então utiliza aqui o Rho, massa específica correspondente do mercúrio. Então, agora entrando em manometria, essa é uma das técnicas bastante utilizadas para medição de pressão em fluidos, devido à simplicidade do equipamento. Então, utiliza colunas de líquidos, podem ser tanto vertical quanto inclinada. Então, esses dispositivos são chamados de manômetro. Então, aqui, por exemplo, tem um fluido que está relacionado com o sistema, essas extremidades vão estar conectadas a uma tubulação, a algum vaso, e também um fluido imissível, né, no outro fluido, chamado fluido manométrico. Para formar essa interface tem que ser imissível. Então, mesmo se o manômetro estiver conectado a uma tubulação que tem escoamento, né, depois que entra em regime permanente, o balanço de força torna-se estático, então a diferença do nível aqui entre as duas interfaces, ela fica estática e fornece então uma leitura de altura entre essas duas interfaces. Então, por exemplo, aqui, se do lado B a pressão, a força que atua aqui é maior que do lado A, após o equilíbrio vai ter uma diferença de altura nas interfaces entre os fluidos aqui. Então, como a gente viu lá na equação geral da hidrostática, a pressão aumenta com a profundidade. Então, se a gente está descendo no fluido estático, a gente está tendo mais peso de fluido sendo adicionado. Dessa forma, a gente pode descrever a equação geral da manometria como a pressão no ponto A vai ser a soma de todos os fluidos que estiverem lá, de todos os pesos desses fluidos seguindo o caminho até chegar no ponto B. Mais ou menos porque se o fluido está abaixo do ponto de referência, você vai somar, se ele está acima, vai subtrair. Lembrando que γ é dado por produto entre ρg, que é o peso específico do fluido, vezes a gravidade. Desculpa, que já é massa específica do fluido vezes a gravidade. Então aqui, só reforçando, a soma, se o fluido tem interface para baixo do ponto anterior, subtrai se a interface está acima. Então aqui do exemplo ilustrativo, considerando então PA, esse ponto aqui, PB aqui na outra ramificação do manômetro, a gente vai ter um H relacionado com o fluido aqui, um Hzinho, né, do fluido de massa específica ρf, depois o fluido manométrico de massa específica ρm, com altura H na interface, e por último um Hzinho, a gente chega lá no PB.
a gente vai ter que percorrer o caminho, por exemplo, de A para B, pressão no ponto A, como que a gente desce Hzinho, soma o peso do fluido F, do fluido do sistema, pela altura correspondente ali, né, o Hzinho. Daí a gente desce da interface do fluido manométrico, a gente desce para cá, tem uma diferença de H. Então soma esse peso correspondente, no final a gente sobe até chegar no ponto B. Então qual que é a altura? Tem que descontar então o fluido, Hzinho, Hzão mais Hzinho, tudo isso tem que ser igual à pressão naquele ponto. Então entrando nos tubos que são utilizados como manômetros, primeiro tubo piezômetro, que é um tubo simples, tubo conectado a um vaso. O vaso contém fluido A, então o tubo é vertical e vai estar aberto no topo. A gente quer medir a pressão, então essa altura que a pressão do fluido A, do vaso, vai gerar uma altura dele equivalente ao H1, e com isso a gente consegue mensurar essa pressão a partir da leitura disso. Então o ponto A e o ponto 1 estão na mesma elevação. Então, aplicando a manometria, começando aqui do ponto A. Ponto A sobe a altura H1, então desconto o peso específico do fluido 1 pela altura H1. Tudo isso igual ao PB. Como o PB aqui no ponto final está aberto, a gente pode considerar igual a zero, porque está aberto para a atmosfera, e o PA, consequentemente, vai ser uma leitura de pressão manométrica, já que está considerando zero atmosférica. Então, só isolando o PA, passo o peso específico do 1 vezes a altura H1 para o lado direito, chego nessa equação final, que dá a pressão no ponto A. Então, a utilização desse piezômetro é restrita, já que a pressão no ponto A tem que ser maior que a atmosférica, senão ia succionar o ar para dentro do vaso. Não faz muito sentido, não tem como fazer a leitura. Também não pode ter, a pressão lá não pode ser muito grande, senão a coluna de líquido tem que ser muito alta, ficando inviável a leitura. E também só aplicada para líquidos, já que o líquido e o gás têm uma interface devido à immiscibilidade. Outro tipo de manômetro é o tubo em U, utilizado para superar então as dificuldades desse tubo piezométrico. Então uma configuração possível é dessa forma aqui. Tem o recipiente A, pode ser um vaso fechado ou uma tubulação, e o manômetro vai estar conectado nele. Então forma essa perna aqui na forma de U. Nesse caso também é aberto para a atmosfera. O ponto A e o ponto 1 estão no mesmo nível vertical. Então o fluido 1 vem até aqui o nível 2. Depois o fluido manométrico ocupa desde a interface do 2, subindo, passando pelo 3, chegando aqui, onde ele vai estar aberto para a atmosfera. Nota que o nível 2 e 3 está na mesma altura. Então esse trecho aqui ele é desprezado na análise, né? É importante a interface do ponto 2 até que a saída. A interface. Então aqui, pressão A, desceu fluido 1, numa altura de H1, depois o fluido manométrico sobe do 2 por uma altura H2, então desconto, é negativo, tudo isso igual a pressão aberta aqui, que é zero. Isolando o PA novamente, tem então peso 2, peso específico do fluido 2, altura 2, menos peso do fluido 1, altura H1. Agora entrando nos manômetros diferenciais, tipo tubo em U, diferencial porque ele vai dar a leitura da diferença de pressão entre dois pontos. Então, aqui no exemplo, recipiente A contendo fluido de peso específico 1, desce uma altura H1, aí o fluido 2 seria um fluido manométrico, de peso específico γ2, na outra extremidade, o fluido de peso específico γ3. Então, como é que fica aqui o caminho, né? Eu quero saber a diferença de pressão entre os dois pontos. PA está na mesma altura que 1, então desce H1, o peso específico do fluido 1, depois do 2 até o 4, o fluido 2 sobe, então desconta, e do ponto 4 até o ponto 5, desconta o peso do fluido 3. Como o ponto 5 e B estão no mesmo nível, para aqui, então, análise dos pesos, tudo isso tem que ser igual a PB. Se eu passar o PB para o lado esquerdo da equação e passar todos os pesos
específicos aqui pelas alturas, eu tenho diferença de pressão do ponto A para o ponto B. Por isso que o manômetro é então dito como diferencial, né? Definido como manômetro diferencial, já que ele vai fornecer diferença entre os dois pontos. Só aqui, né, finalizando, se quiser saber a pressão exata, a pressão pontual, né, em cada vaso, tem que ter uma informação adicional. Por exemplo, dado o PB, você consegue achar o PA, senão não tem outra forma. Mas se for interessado só na diferença de pressão, as leituras das alturas já é suficiente. Daí uma variação do manômetro diferencial é o de tubo U inclinado, que ele é usado para medir pequenas variações de pressão. Então, vai ter um trecho inclinado no ângulo θ em relação à vertical. A leitura aqui é feita, então, nesse trecho, né, em relação aqui ao L2. Vai ter uma escala graduada aqui de comprimento, e a leitura será feita, então, no L2. As demais, o restante do manômetro é parecido com o outro. Então, vai ter um recipiente A, aqui a coluna é totalmente vertical, então a leitura é direto na vertical, passa pela coluna que tem, pelo trecho da coluna, né, que tem um fluido manométrico inclinado, com a leitura L2. No final, novamente a leitura é na escala vertical, já que dessa interface até o ponto que está no nível do B, ela é totalmente vertical. Como que fica aqui então a equação da manometria partindo do ponto A? Ponto A, fluido 1 desceu H1, então soma. Fluido 2 subiu. Ele subiu quanto, né? Ele subiu daqui da interface, a gente projetar, vai dar uma reta aqui, até o H2. Até o ponto 2, né? Que é definido como H2. No entanto, como a leitura aqui, a gente tem que relacionar o H2 com o L2. Como o ângulo vai ser conhecido, a gente vê aqui que o L2 é a hipotenusa e o H2 é o cateto oposto. Então, o H2 está relacionado com o L2 por L2 vezes seno do ângulo. Então, ao invés de usar o H2 aqui, a gente vai utilizar o L2, que é a leitura feita no manômetro. Substituindo, desconta, né, porque está subindo, só que aí a leitura na escala inclinada, multiplicado pelo seno daquele ângulo do manômetro. Para fechar, o fluido ainda sobe, né, do ponto 2 até o ponto B, por uma altura H3, tudo isso igual ao PB. Novamente, isolando PA menos PB, eu passo PB para o lado esquerdo da equação, e todos os termos de peso para o lado direito. Chego então na equação que dá a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. Daí aqui é importante, uma simplificação que pode ser feita é, se tiver algum gás ocupando espaço, o peso da coluna do gás pode ser desprezado, já que a ordem de grandeza é de aproximadamente 1000 vezes menor que o peso do líquido. Então o gás tem uma pressão, tem a pressão termodinâmica que ele está ocupando lá. No entanto, a pressão relacionada com o peso do gás pode ser desprezada. Isso fica mais claro depois, quando vocês fizerem os exercícios da lista. Aqui outros tipos de manômetros. Temos o tubo de Bourdon. Aquele manômetro que fornece a leitura por uma agulha indicadora, né? Que é um manômetro que a gente está acostumado a ver, tem um ponteiro lá. Como que ele funciona? Você tem uma seção de um metal definido, em forma de gancho, vai estar conectado aqui ao escoamento, ou ao vaso que você quer medir a pressão. A seção aqui é definida de forma que a calibração dele equivale à leitura do ponteiro. Então a pressão alta que ele vai distender o tubo de forma que isso seja transmitido depois na leitura do ponteiro. Então ele mede a pressão local ali em um determinado ponto. Já os outros medidores de pressão, incluindo os transdutores de pressão, que eles utilizam vários efeitos, normalmente efeito elétrico, com uma variação de voltagem, resistência, capacitância. Depois é feita uma transformação disso para a leitura do equivalente daquele sinal na forma mecânica, seria na forma de pressão.
E também tem os transdutores piezoelétricos, que eles utilizam componentes sólidos. Alguns sólidos cristalinos, eles, quando submetidos a uma pressão mecânica, eles transformam isso num sinal elétrico. E também esse sinal elétrico depois é reconvertido para a leitura de pressão, fornecendo ali então a pressão do escoamento ou do vaso fechado. Daí, para fechar esse primeiro tópico de estática, tem o exercício 3.1, está naquela lista de exercícios em sala. Então vamos considerar esse esquema mostrado abaixo. Então, o esquema é utilizado para mensurar a pressão onde escoa a água, que é o ponto A. Então aqui tem uma tubulação com água escoando, e a pressão no ponto B foi fornecida, 87 kPa. Pergunta então, pede-se determinar a pressão no ponto A e no B. A altura de carga da diferença de pressão entre o ponto A e B em metros de coluna d'água, ou seja, a altura equivalente aqui à diferença de pressão entre os dois pontos, utilizando a água como referência. E foram fornecidos a densidade do óleo, do mercúrio e a massa específica de referência da água. Lembrando então que o D é densidade relativa, adimensional, e o ρ, massa específica em massa por volume. Então, partindo para a solução, então listando aqui, que precisa determinar pressão em A e altura manométrica. Então, hipóteses que vão ser sempre utilizadas aqui na parte de manometria. Os fluidos vão estar estáticos no manômetro e eles são incompressíveis, para poder aplicar então a equação geral da manometria. Então, aplicando a equação geral da manometria entre os pontos A e B, lembrando, pressão do A mais somatório é positivo ou negativo, depende se sobe ou desce a interface, igual ao PB. Então aqui, pressão no ponto A, a gente desce 5 centímetros, ainda com água, então soma o peso da água, peso específico, por essa altura. O próximo é o mercúrio. O mercúrio aqui ele desce 4, sobe 11. O importante é a interface, então se a interface está 4 aqui e 11 daqui, o que ele subiu foi 11 menos 4, então o importante são 7 centímetros. Então desconta porque está subindo, peso específico do mercúrio e os 7 centímetros. E além disso, sobe mais 6 centímetros agora com o óleo. Então fica peso específico do óleo vezes essa altura de 6 centímetros, que é igual a PB. Isolando o PA, passando todos os termos para o lado direito da equação, fica PA, o PB foi fornecido, é igual ao PB que foi fornecido, menos contribuição da água, mais mercúrio e óleo. Daí então a gente precisa saber os pesos específicos de cada fluido. Então, revisando aqui, peso específico é massa específica vezes gravidade, ou, se eu abrir em termos de densidade relativa, a densidade relativa do fluido multiplicado pela massa específica de referência, que é da água a 20 graus, os dois são líquidos, vezes a gravidade. Então, calculando aqui os gamas, gama da água, 998 vezes 9,81, do mercúrio, usando a densidade relativa, 13,6 vezes ρ de referência, vezes a aceleração da gravidade, 133.149, e o óleo, densidade 0,88. Então, é 8.615. Então, com todos os dados em mãos, a gente pode voltar para a equação que a gente obteve lá. Então, se a gente substituir, lembrando que PB foi dado igual a 87 kPa, botei 87 vezes 10 terceira, menos peso específico da água vezes a altura da coluna d'água, mais peso específico do mercúrio vezes a coluna do mercúrio, mais peso do óleo vezes a altura do óleo. Fazendo o cálculo, eu chego a pressão no ponto A é 96.347,85 N por metro quadrado, ou seja, aproximadamente 96,3 kPa, que é a resposta do item A. E no B é perguntado qual é a altura manométrica entre o ponto A e B. Então, altura manométrica, relembrando a definição,
é a diferença de pressão pelo peso do fluido em que se quer expressar, então, essa altura manométrica. No caso, como é MCA foi pedido, peso específico da água. Então, como é a altura manométrica entre os pontos A e B, diferença de pressão dos dois pontos, então fica, né, 96.347 que a gente acabou de determinar do item A, menos 87 kPa, que foi fornecido do ponto B, dividido pelo peso específico da água. Fazendo o cálculo, dá 0,955 metros de água. Ou se quiser usar a abreviação, MCA, que é a resposta do item B. Então essas são as referências. Como atividade para complementar, tem as listas, os exercícios da lista, que eu vou deixar lá disponível no dia. Então até a próxima aula.